Quero falar agora sobre Hugo Souza, o grande herói, mais uma vez, da classificação do Corinthians para as semifinais do Campeonato Paulista. E dá para dizer que a noite do corintiano, nesse domingo, foi perto da perfeição. Não pela atuação, o time deixou a desejar e não foi bem no empate 1-1 com a Portuguesa, mas esse empate com vitória nos pênaltis por 8-7 permitiu ao Corinthians escapar de um clássico contra o Palmeiras na semifinal com um jogo único na Arena Barueri. O adversário do Corinthians na semifinal será o Novo Horizontino, partida única no interior do estado. Importante registrar que o Hugo Souza se tornou o herói da classificação porque pegou 3 pênaltis, um no tempo normal, quando o jogo estava empatado em 0-0, pênalti cobrado pelo René, e mais 2 na decisão por pênaltis. Ele pega outro pênalti do René e um pênalti convertido ou cobrado pelo Cauari. Esse, inclusive, foi o pênalti determinante para a classificação alvinegra. Registrar que o Corinthians mostrou sinais de cansaço no jogo contra a Lusa, porque havia enfrentado o Atlético Paranaense na quinta-feira no gramado sintético em Curitiba. O gol do Vitinho sai apenas aos 48 do segundo tempo. Quero contar sobre o desempenho espetacular de Hugo Souza em pênaltis com a camisa corintiana. Ele já tem 14 defesas de pênalti, 29 gols sofridos e 2 batidas para fora. Com essas 14 defesas, significa que 31% das batidas não entraram. 35,5% se a gente considerar também os 2 pênaltis cobrados para fora. Léo Jardim, goleiro do Vasco, que tem bom desempenho em cobrança de pênaltis, tem um percentual de 20% de defesas de pênalti, contra 31% do Hugo Souza. O Hugo acaba de se tornar o terceiro goleiro que mais defendeu pênaltis na história do Corinthians. Com essas 14 cobranças, ele superou o Gilmar dos Santos Neves. O Cássio, com 32 defesas de pênalti, lidera. O Ronaldo Giovanelli é o segundo com 27. A grande diferença é que o Cássio pegou 32 pênaltis em 712 jogos. Ronaldo Giovanelli pegou 27 pênaltis em 602 jogos. Já o Hugo pegou 14 pênaltis em apenas 102 jogos. Você levaria o Hugo Souza para a seleção brasileira? Qual o tamanho do goleiro do Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esqueça de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que tiver notícia. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! O Corinthians tinha realmente, né, que ir para cima hoje e sair classificado no Canindé, sair classificado do Canindé para a semifinal do Campeonato Paulista. Só que, do outro lado, tinha um time muito bem montado, um time bom, velho. Tá certo? Eu observei isso antes do jogo. Falei para vocês que era um jogo perigoso, um jogo muito difícil. Cara, e o Corinthians pegou um time muito bem montado. A soberba também, o Corinthians tem que tomar cuidado. O time do Corinthians hoje, ele entrou de salto alto para enfrentar uma Portuguesa que estava cheia de vontade e muito bem armada. A Portuguesa, eu não sei nem se esse técnico, né, o Fábio Matias, se ele fez alguma espécie de estágio com o Dorival, porque os treinadores fazem muito isso, né, no futebol brasileiro, enfim, mundial, porque o esquema da Portuguesa foi muito parecido com o esquema do Corinthians, muito semelhante, né? A gente viu ele espelhando o esquema, a gente viu mesmo no início da partida que ele não espelhou o esquema, mas ele jogando num 5-3-2, ele jogou com linha de 5, jogou em velocidade, saindo em velocidade. Cara, foi um time muito bem treinado, com algumas peças muito importantes. Eu acho que a gente já deveria estar lá no vestiário agora, né? Ou então naquele cafezinho que o Marcelo Paes e o Stabile tomaram lá com o presidente e o diretor da Portuguesa, poderia já estar negociando alguns jogadores da Portuguesa. Alguns jogadores. Porque, por exemplo, esse Zé Vitor, cara, grandão, passadas largas, né, sabe o que faz com a bola, rouba bolas também. O Maceió, o lateral direito, o João Vitor. Cara, João Vitor, Zé Vitor e Maceió são 3 jogadores que me chamaram muita atenção no jogo de hoje. E eu acho que o Corinthians deveria ficar atento aí com esses jogadores, tá? Zé Vitor, o próprio lateral direito, o João Vitor, e o Maceió, tá? São 3 jogadores que o Corinthians tem que ir pra cima, faz um pacote lá, enfim, ajuda a Portuguesa em alguma coisa. Agora, vai deixar o Palmeiras levar o Zé Vitor? Vai deixar um outro clube levar o Zé Vitor? Ah, mas talvez não seja bom, meu amigo. Jogador barato não tem talvez. Jogador com físico em dia, correndo muito, passada larga, grande, que você ganha na bola aérea, que já mostrou que tem técnica e qualidade, esse camarada pode jogar em várias funções do meio campo, entendeu? Não tem essa, se é bom, eu não sei se é bom ou se é ruim. O Richard Rios, quando estava no Guarani, que o Duírio não quis, que o Alessandro não quis, né, que aqueles lá, meu amigo, não entende nada de bola, só que as contratações que fizeram, era só os amigos deles lá, que já tinham passado pelo clube. O Richard Rios era bom? Ninguém sabia, mas tinha que apostar, barato você tinha que apostar. Então o Zé Vitor, você tem que apostar, é obrigação. Tá? É obrigação o Corinthians fazer uma consulta, chegar lá e abrir negociação pelo Zé Vitor e o Maceió, que é uma posição que a gente precisa, cara, são jogadores baratos, é obrigação do Corinthians
abrir negociação pelo Zé Vitor e pelo Maceió. Se der até pelo João Vitor, lateral direito, que é muito forte também, tem muita velocidade, chega na frente, chuta bem. Também. Mas esses dois é prioridade. Zé Vitor é emprestado do Maringá, fácil de contratar. Mas será que eles vão atrás? Bora lá. Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos falar do jogo, tá certo? Corinthians, né, no tempo normal, Portuguesa 1. E na decisão, né, por pênaltis, o Corinthians venceu por 8-7. O grande problema do Corinthians é o seguinte. O Corinthians não tem ataque. A Portuguesa mandou no jogo porque o Corinthians não tem ataque. A Portuguesa, vou repetir, mandou no jogo porque o Corinthians não tem ataque. Não tem ataque. O único jogador que a gente tem no ataque, que é o Memphis, que tecnicamente é muito bom jogador, é um jogador que está numa nhaca tremenda. O Memphis não disputa a bola nem pelo alto, nem por baixo. O Memphis está numa nhaca violenta. E nesse esquema do Corinthians 3-1-4-2, que é o esquema que o Corinthians ataca, e eu já passei isso para vocês, nesse esquema que a gente joga com 2 atacantes, cara, o Yuri Alberto faz muita falta. Eu preciso parar de criticar o Yuri Alberto quando ele der uma canelada, porque ele faz isso com a gente, né? Eu preciso ter mais paciência com o Yuri Alberto. Eu tô pecando nisso e acho que você também. Cara, porque quando o Yuri Alberto fica ausente, a gente descobre o quanto o Yuri Alberto é importante. Cara, a gente precisa parar de pecar e ser mais paciente com o Yuri Alberto. Só que eu não vou fazer essa promessa, porque eu já fiz essa promessa 1000 vezes, porque já aconteceu isso. Quando não tem o Yuri Alberto, eu sinto saudades dele. Yuri, estou com saudades de você. Mande notícias, Yuri. Só que, assim, eu não vou fazer mais promessa. Não, nunca mais vou criticar o Yuri Alberto. Porque eu me conheço que quando ele, né, bater um pênalti de cavada, bater um pênalti pra fora, errar embaixo da trave, eu vou criticá-lo. Então eu não vou ficar mais fazendo promessas que eu não vou mais criticar o Yuri Alberto, porque eu me conheço, né? Não vou ser hipócrita. Agora, ele faz muita falta. Primeiro, quando o Corinthians ataca num 3-1-4-2, o esquema do Corinthians é Memphis vem buscar a bola, Memphis vem puxar a marcação, só que está ficando meio manjado. Memphis puxa a marcação e os meias entram. E o André e o Bidon não fizeram uma boa partida. O Bidon jogou mais que o André ainda. O Bidon jogou melhor que o André hoje, essa é a verdade. Mas os nossos meias também não funcionaram. Só que o nosso ataque, ele é inútil. Cara, o Guinegão, ele vem, ele só sai da área só pra receber falta. E fica parando o jogo toda hora. Então, assim, por que a Portuguesa dominou o jogo? Porque a gente não tem ataque, velho. Porque a gente não tem ataque. O Dieguinho, no segundo tempo, ficou Dieguinho na direita, Vitinho na esquerda e Pedro Raul de centroavante. Gente, só misericórdia. Por quê? Primeiro que o Dieguinho não dá profundidade. E você precisa de ter um jogador de profundidade. Né? Não um jogador que vai cortar todas para dentro. E eu acho que o Dieguinho tem que ser trabalhado para ser o substituto do Bidon. Para mim, ele é muito jovem ainda. Vou falar do Dieguinho, o que eu falei do Bidon, na fase mais ruim do Bidon no Corinthians. Eu falei, negocia o Wesley, negocia não sei mais quem, dei uma lista de jogadores, mas o Bidon não. Na época que a gente estava tudo criticando o Bidon, falei, segura ele, o nosso lancheirinha, porque ele vai dar retorno daqui 2 anos. O Dieguinho, eu falo a mesma coisa. É um jogador que hoje ele não entrega o que eu acho que ele deveria entregar, mas ele tem 18 anos. E eu acho que ele tem que ser trabalhado, né? Ele tem que ser trabalhado. Assim, eu não tô falando que o Dieguinho jogou mal hoje, tá? O Dieguinho entrou até bem. Só tô dizendo que ele não é o ponta-direita. Ele não é o ponta-direita que a gente precisava pro jogo de hoje. Ele não é. O ponta-direita é o Caio César. Aí sim, o Dieguinho não é esse ponta-direita, tá bom? Então não tô dizendo que ele entrou mal. Só estou dizendo o seguinte, Dorival não tem opções pro ataque. O Corinthians é um time que tem mais técnico do que elenco. Fica evidenciado isso durante o jogo. Cara, a Portuguesa, ela fez 1-0 e perdeu um pênalti no primeiro tempo. A gente não jogou nada, na verdade, né, nessa partida entre Corinthians e Portuguesa. E fomos pro desespero, né? E fomos pro desespero no segundo tempo com as substituições, né? Enfim. Tivemos um gol também numa falha grotesca do Ranieri. Cara, aquilo ali, meu amigo. Se você pegar o lance do gol da Portuguesa no primeiro tempo, do Zé Vitor, que, repito, o Corinthians tem que buscar a contratação do jogador Zé Vitor. É obrigação do Corinthians tentar o Zé Vitor. É obrigação do Corinthians tentar o Maceió. E até o lateral direito deles, o João Vitor. Cara, se você observar o gol da Portuguesa, você vai ver que o Ranieri tinha dado 2 espirradas para frente na lateral, e tinha dado um lateral para os caras, e na terceira ele fez o pior. Ele jogou como se fosse um peladeiro. Ele deu um bico pro alto, né? E aí o André Ramalho, que não adianta, não é o forte do André Ramalho, ele não ia ganhar aquela bola nunca, a bola sobra pro Zé Vitor chutar e fazer o gol, tá? Enfim, o Ranieri, para mim,
Ele é importante no Corinthians na bola aérea, quando fecha na linha de 3, o Corinthians tem um jogador alto. Eu acho que é por isso que o Dorival entrou com o Ranieri e Alan. O Dorival queria a saída de bola do Alan, mas não queria perder a estatura do Ranieri. Não tem jeito, porque se o Alan começar a disputar a posição com o Ranieri, o Corinthians perde na bola aérea, porque o Alan é mais baixo. Então o Dorival está trabalhando isso. Como o Corinthians ataca com linha de 3, não tem essa de jogar um volante do lado do outro, que isso daí é para quem não vê futebol. O Corinthians joga com o Ranieri encaixado nas linhas e o Alan vindo buscar na linha de 3. Se o Alan passar a jogar aqui, por exemplo, entrar um Carrídio, o Corinthians perde na bola aérea, por isso que o Dorival não tira o Ranieri do time. Eu acredito muito nisso, né? Mas hoje, por exemplo, a gente podia ter o Carrídio no jogo. Vamos para o segundo tempo, né? Dorival Júnior coloca o Garro no lugar do Ranieri, e aí ele baixa o Bidon para o lado esquerdo e avança o Garro para jogar atrás dos dois atacantes, tá certo? Depois, mais para frente, ele põe o Dieguinho no lugar do Breno Bidon, o Vitinho no lugar do Guinegão e o Pedro Raul no lugar do Memphis Depay. Depois, mais lá para frente ainda, aí ele põe o Kaique no lugar do Bidu, porque o Bidu não tá aguentando, tadinho, como que ele tá. Aí o seu Dorival Júnior, técnico do Corinthians, põe fogo no parquinho. O Memphis sai emborradinho. O que o Memphis tá reclamando? Por que ele não gostou? Memphis, deixa eu falar um negócio. Para mim, a única coisa que importa é que o chefe balance as redes do adversário. Vou repetir. Para mim, a única coisa que importa é que o chefe balance a rede do adversário. Cara, impressionante, né? Eu sei que não pode criticar, desculpa, vou perder a audiência agora, mas não vou deixar de ser corintiano nunca. Cara, a maneira que o Memphis se porta em campo, ele se acha, velho. Pô, o Mateuzinho no primeiro tempo passou, ele não deu no Mateuzinho, não soube o que fazer com a bola, cruzou em cima do cara e ainda quis pagar sapo pro Mateuzinho. Ele não acha que ele tá errado, porque o chefe, pra mim, tem que balançar as redes. Cara, e quando a gente não tem o Yuri, pô, velho, ele é o jogador mais caro do clube, um dos mais caros do Brasil. Quem tem que resolver o jogo é ele. Quem tem que resolver o jogo é ele. E aí ele vai reclamar. Se eu sou o Dorival, pra mim o Dorival ainda errou. O Dorival pra mim errou. Pra mim, eu não tiraria o Memphis do jogo. Primeiro que o Pedro Raul é um horror. A gente viu que o Pedro Raul teve a chance de se redimir e não conseguiu. Segundo, que um cara que ganha 6 milhões, quando você tira o Memphis do jogo, né? Isso é minha opinião, e serve até, quem sou para dar um conselho pro Dorival, um cara extremamente experiente. Mas quando você tira o Memphis do jogo, você joga toda a responsabilidade para você. Meu irmão, deixa esse maluco até o final, né? Porque ele tem que decidir. Ele tem que decidir, velho. Entendeu? É um cara que ganha 6 milhões por mês, que num jogo desse, ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. Então, eu deixaria ele até o final. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que muita gente não vai concordar. Eu deixaria ele em campo até o final. Ah, mas e se ele estourar? Ah, ele não estoura. Fica tranquilo que ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não sobe nenhuma bola para cabecear. Ele não vai no corpo de ninguém no alto, ele não divide por baixo, ele não quer perder a Copa. O Corinthians classificou nos pênaltis. Mas fica algumas lições que a gente tem que tirar. Tá? O time tá cansado. É um elenco com prazo de validade. Eu falei para vocês que o ano desse elenco ser campeão era de 2025. 2026, os mais jovens que a gente trouxe se lesionaram e estão fazendo muita falta. O Matheus, né, o Matheus Pereira e principalmente o Caio César. A gente perdeu o Yuri ainda, né? Enfim. Cara, hoje, por exemplo, para mim era jogo pro Carrídio. E eu acho que o Carrídio só não jogou hoje. Porque, cara, ele não tem condições. Porque não faz sentido. Né? O Carrídio não está em campo hoje, o Gabriel Paulista não está em campo hoje, né? Enfim, prova que a gente não tem elenco, e os que tem, se você colocar, você estoura eles, tá? Então acho que o Carrídio só não jogou hoje, né? Porque o Carrídio tá cansado, tá com desgaste, um exame de secar, né? Que é aquele exame de sangue que aponta se vai ter lesão muscular, deve ter mostrado alguma coisa, gente. E eu acho o seguinte, eu sei que a gente está a um ponto do líder no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Corinthians tem que fazer de tudo para não ser eliminado no Campeonato Paulista. Vão ser datas que vão trazer descanso, tudo bem, legal, mas a gente já viu várias vezes também o Corinthians ser eliminado precocemente de competições e voltar pior, com 30 dias, 20 dias de treinamento sem jogar.
Então eu penso que eu guardaria o Carrillo ainda na quarta-feira, colocaria o Carrillo como titular contra o Novo Horizontino no final de semana. Eu acho que o Corinthians, nesse início, tem que priorizar o Campeonato Paulista também, porque todo mundo quer ser campeão, tá? O título traz confiança, enfim, é importante, tá? Eu acho que você tem que trazer um descanso nesse meio de semana, né, nesse jogo. É um jogo difícil? Você não pode tomar um atropelo? Não. Mas o Bidu tem que descansar. Olha como que ele tá. Olha como tá o Bidu. Olha como ele tá. Olha como que tá o Bidu. Eu posso dar o quanto de água possível for pra ele. Ele não levanta. Aqui, ó. Fica vendo. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Continua aqui. Ó. Ele não aguenta. Entendeu? Ele não aguenta. Então, assim, não tem como, velho. Não tem como hoje, né? Não tem como hoje. O Bidu tem que descansar, velho. Então, acho que a gente tem que pegar esse time, né, alguns jogadores, descansar no meio da semana, fazer o quê? Só que a gente não tem elenco, o Dorival tá lascado. Cara, vocês viram o Guinegão, titular? Presta atenção. O Guinegão é o único atacante no Corinthians que chega perto, não falando de futebol, presta atenção, em característica do Yuri Alberto. Pra você ver como o negócio é feio. O Guinegão, na verdade, ele não tem a característica do Yuri Alberto. Mas ele é o que, mesmo distante, ainda ele é o que o Dorival tem para ser o substituto do Yuri Alberto. Porque o Vitinho não é esse jogador, o Pedro Raul muito menos, o Dieguinho não é esse jogador. Então o Corinthians precisa de reforços, tá, gente? O Corinthians precisa de reforços. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!